A religião, ela traz uma percepção centralizada das possíveis formas de adorar a Deus. Olha como é sutil a coisa. Essa semana, a minha filha perguntou para mim: pai, por que nós cultuamos ou vamos à igreja aos domingos e não no sábado? Minha resposta, eu tentei ser o mais simples, a resposta que eu dei a ela, e aos irmãos eu vou dar a mesma resposta e estender um pouco mais o entendimento. Eu respondi assim: filha, não importa os dias que acontecem os cultos nas igrejas ou nos templos religiosos. O dia que acontecem os cultos não tem relevância alguma. Se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta, quinta ou sexta. O dia não tem relevância. E completei dizendo que o verdadeiro culto a Deus, ou a verdadeira adoração a Deus, acontece dentro de cada um de nós. Aqui eu respondi isso para ela. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração acontece aqui, em mim, em você. Agora eu estendo. Os dias são irrelevantes por quê? Se é sábado ou se é domingo. Porque o tempo só existe para nós. O tempo só existe para mim e para você, que estamos nesse plano físico, nesse plano humano, nesse plano terrestre. Para Deus não existe tempo, porque Deus é eterno. Para Deus não existe o vai ser, ou eu fui, ou eu vou ser. Para Deus só existe Ele é. Para nós, os dias são importantes, porque por Ele nós contamos a nossa vida. Não é lindo você sentar com o vovô, com a vovó, e ele conta aquelas histórias, né? De que as coisas aconteciam no tempo deles, e de como o seu pai era, sua mãe era, né? Não é gostoso? Você senta ali e ouve aquelas histórias. O tempo é para mim, o tempo é para você. Então o dia que acontece, ou a hora que acontece, é totalmente irrelevante no sentido da relação com Deus. Porque para Deus não existe tempo, porque Deus é eterno, e um dia nós conheceremos essa eternidade também, porque lá não terá mais tempo, é eternidade com Ele. Então é irrelevante os dias, se é sábado, se é domingo ou qualquer outro dia. O culto verdadeiro, ou a adoração verdadeira, ou o que Paulo chama de, em Romanos 12, culto racional, né? É aquele que a gente se apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ler um pouquinho? Romanos 12, do versículo 1 ao 21, mas eu vou falando aqui, explicando um pouco cada texto, cada parte do texto. Porque o culto racional
é aquele que a gente se dispõe a seguir Jesus, a ser um discípulo de Jesus, a viver como Ele viveu. Isso é um culto a Deus. Romanos 12, vamos ler primeiro o versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O seu corpo é um culto racional. Aí eu fiquei perguntando, eu sempre me perguntei: culto racional, culto racional, culto racional. Se fala tanto, né? Mas às vezes o entendimento fica tão vago. Pelo menos é a percepção que eu tinha. Aí eu fui ler o resto do texto, o capítulo 12 inteiro. Ele dá uma pincelada, ele dá uma luz do que pode ser o culto racional. Aí no versículo 3, 4 e 5, ele fala assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então olha só, ninguém pense de você mesmo além do que convém, mas pense com moderação. No linguajar bem popular mesmo, bem chulo, não tem um peito de pombo, que é aquela pessoa, né, orgulhosa, pensa que está acima de todo mundo, ou que sabe mais que todo mundo, ou algo do tipo. Ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Aí eu me viajo por um texto da Bíblia, que Jesus chama os 12 discípulos, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí tem um, né, que é o mais atrevidinho de todos. Pedro fala: não, Jesus, vai lavar meu pé não. Jesus fala: fica quietinho ali, que eu estou te ensinando que a gente veio para servir, não para ser servido. Aí Pedro, exagerado: então lava meu corpo inteiro, Jesus. Jesus, de uma forma simbólica, mostrou que o Filho do Homem, que nós devemos ser humildes e reconhecer essa codependência. Irmãos, no Evangelho não tem eu, no Evangelho só tem nós. É verdade. Na vida com Cristo não tem eu. O eu não existe. Só tem nós. Tem o uns aos outros. E foi o que Paulo falou. Nós somos muitos membros individualmente, mas fazemos parte de um só corpo. Um depende de alguma forma do outro. Um serve o outro de alguma forma, seja ela qual for, e as maneiras são inúmeras, ilimitadas, o céu é o limite. Mas a ideia é: não pense ninguém além do que convém de si mesmo, mas pense com moderação. Isso é o culto racional, o apresentar-se em sacrifício vivo. Aí continuando, versículo 9: o amor não seja fingido. O amor não seja fingido. O amor tem que ser verdadeiro. Fingimento não cabe na adoração a Deus.
Fingimento não cabe em relações saudáveis em Cristo. Fingimento não cabe. Beijinho, né, para identificar quem é Jesus, para depois Jesus ser preso, não cabe no Evangelho. É o amor não fingido, é verdade. Só existe espaço para a verdade, seja da qual for. Se a minha verdade hoje não é muito boa, por favor, irmãos, me ajude, para que nos dias que virão, a minha verdade seja uma verdade saudável, boa. Porque às vezes, naquele dia, todo mundo tem um dia de trevas, irmãos. Ninguém vive nas nuvens, assim, né? Qual é o aqui na cabeça? Isso aí não existe. Às vezes, naquele dia, no meu dia de trevas, a minha verdade não é a verdade compatível com Cristo. Mas por favor, me ajude, para que nos dias que virão, essa verdade seja transformada. Isso só é possível com amor não fingido. Vamos seguir, irmãos. Versículo 9. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aqui eu vou dar espaço para a sua imaginação. Aborreça o mal, faça vista grossa, ou melhor, não se alegre com o mal, né? Não se simpatize com o mal, não se atraia pelo mal, mas se apegue ao bem. Parece uma palavra tão, né? Ô João, eu sei isso aqui, eu estou careca de saber isso. Mas a gente esquece com muita facilidade essas coisas. Vira as costas. Às vezes a gente esquece. Aborrecer o mal, se apega ao bem. E nos dias que estão vindo, está fácil se apegar ao mal. Existe uma atração para isso. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aí de novo ele volta. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal. Às vezes é difícil ter essa percepção de amor fraternal, porque nem todas as famílias têm boas relações entre os componentes da família. Às vezes tem irmão que parece que não é do teu sangue, né? Não pode ser que ser humano é do meu sangue, porque fazer o que ele faz não cabe, né? Dentro dessa caixa da família. Então às vezes é difícil para algumas pessoas entender essa questão do amor fraternal, que é o amor de irmão. É o amor de irmão. É isso que Paulo está falando. Ame cordialmente uns aos outros com amor de irmão. Ele não é do teu sangue, ele não saiu da mesma barriga que você, mas ame ele como se fosse. É complicado, mas ame ele como se fosse, preferindo uns aos outros em honra. Vamos continuar. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vagaroso no cuidado pode ser aquele entendimento assim. Chega até você uma questão complicada, uma questão. Você orar para você interceder, para você pôr a mão e ajudar. Aí você fala assim: mas o problema não é eu, não estou nem aí. Cada um no seu quadrado, né? A pessoa vagarosa no cuidado, que de alguma forma ela podia dar ao menos a atenção,
Porque às vezes, quem te traz um problema não está querendo dinheiro. Às vezes não, ainda que a pessoa está precisa. Mas ela quer ao menos que você ouça ela, ou que o seu ombro seja um ombro que ela possa chorar. Um dia eu já precisei de um ombro assim, e não tive, e aposto que você também já teve situações de precisar de um ombro assim e não teve, porque no modo geral as pessoas são vagarosas no cuidado uns com os outros, porque a vida é cheia, a vida é corrida, a vida é difícil, a vida não é fácil para ninguém. Mas Paulo fala: apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Não seja vagaroso no cuidado, seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Continuando, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se alegrar na esperança, e não sei com quem que eu estava falando esses dias, se alegrar na esperança aqui, qual esperança é essa que ele se refere? É a esperança da vida eterna, ou do retorno de Cristo, ou do arrebatamento, ou do dia que Jesus vai nos levar para a morada que agora Ele está nos preparando junto ao Pai. Então alegrai-vos na esperança, nessa esperança de que um dia seremos tirados daqui, dessa terra ao qual somos peregrinos, forasteiros de passagem nós estamos, e a nossa esperança é essa, que um dia vamos estar com Ele, junto ao Pai. Então ele fala: alegrai-vos na esperança, porque, irmãos, eu vejo que essa consciência está em falta. Essa consciência está em falta. As pessoas não estão esperando que Jesus vai voltar na sua geração. As pessoas não estão esperando. A maioria, eu vou até ser generoso, 70% não está esperando que Jesus volte na sua geração. 70%. Aí Jesus fala na Mateus capítulo 24 que aquele dia vai ser como os dias de Noé: se casam, se separam, comem, bebem, vivem, e aquele dia vai vir como o dilúvio, vai pegar o povo despreparado, ou vai ser como o ladrão que vem à meia-noite, todo mundo está dormindo tranquilo, naquele sono zen, naquele sono profundo, e vem um ladrão, saqueia a casa e mata todo mundo. Ninguém está esperando. Poucos estão se alegrando na esperança da eternidade, porque a percepção que eu tenho de Deus diz quem ou que realmente eu adoro. Alegrai-vos, e é um processo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se você não se alegra na esperança, provavelmente você também não vai ser paciente na tribulação. E para que orar? Para que perseverar na oração? É um efeito dominó. Então ele fala: se alegre na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração. Aí o versículo 13: comunicai uns aos outros, ou com os santos, que aqui fala, as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Mais ou menos o que quer dizer não ser vagaroso no cuidado, ser hospitaleiro. Está pronto para receber, está pronto para acolher. É bom acolher e é bom ser acolhido.
E a vida é assim, irmãos. Hoje eu acolho, e amanhã eu estou precisando que alguém me acolha. Então hoje eu planto acolhendo, e amanhã eu colho sendo acolhido. Você planta e recebe. Por isso tem uma pergunta que um pastor muito conhecido fez, é assim: tudo volta, isso te consola ou te perturba? Tudo na vida volta para você. Isso te consola ou te perturba? É que você pensava nisso. Continuando, versículo 14: abençoai o que vos persegue. Aí ele repete: abençoai e não amaldiçoeis. Alguém está te perseguindo, seja lá como for, ou de que maneira seja, ou o motivo seja lá qual for também, não amaldiçoa, abençoa. Aí Paulo fala: abençoa, não amaldiçoa. Abençoa e não amaldiçoa. Continuando, versículo 15, Romanos 12, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Isso é você ter a sensibilidade, né? De que quando a pessoa está alegre, feliz, seja lá por qual motivo, entra na onda. A alegria contagia, não é, irmãos? A alegria contagia. Às vezes você chega na rodinha, o pessoal está rindo, você nem sabe por que estão rindo, mas você está rindo junto também. Se alegra, né? Entra nesse fluxo. E se por acaso alguém chorar, não seja duro o suficiente para não se sensibilizar. Ou como Jesus falou na parábola do bom samaritano, né? Não seja o levita ou o sacerdote que viu o samaritano lá, que viu o homem meio morto e passou de lado, né? Não se sensibilizou, falou: mas ainda bem que não foi comigo, ainda bem que não sou eu que estou chorando. Aleluia, glória a Deus. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 16: sede unânimes entre vós, não cobiceis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não seja sábio, ou não sejais sábios em vós mesmos. Seja unânime entre vós, quer dizer que haja concordância entre nós. Não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual. É impossível isso. A não ser que a gente entre numa matriz, espeta um cabo no nosso cérebro e joga a programação dentro de nós. Mas mesmo assim, sempre tem um bug. Todo programa tem um bug. Trabalhei 10 anos. Sempre tem uma vírgula errada lá que estraga o programa. É assim. Então, pensar igual ninguém vai pensar. Deus me livre, irmãos, de pensar, de vocês pensarem igual a mim, amém? E Deus me livre de eu pensar igual a você. Mas em nós sempre haver uma concordância. Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Reino dividido, a casa dividida não vai para frente. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Aqui eu vou abrir um parênteses. Não seja sábio em nós mesmos, né? A gente tem que tomar um cuidado, porque é assim. Depois de um tempo que, principalmente quando o assunto é religião, é Deus, é evangelho, ou coisa do tipo, desse meio,
a gente tem que tomar um cuidado assim para não pensar que a gente já sabe o suficiente. Eu sempre pratico um exercício. Quando todo mundo vem falar comigo de qualquer assunto, se eu souber um pouquinho, eu não falo, eu sei. Eu não falo. Ah, eu sei. Eu sei. Não. É um exercício que eu tomei para mim, irmãos. É coisa minha, é uma particularidade minha que eu estou abrindo para vocês. Qualquer assunto, principalmente os relacionados à fé, a Deus, a Jesus, a Bíblia, ou coisa do tipo. Quando vem falar comigo e eu tenho algum tipo de conhecimento, eu não falo, eu sei. Eu sei. Não, eu ouço. Eu falo, não, eu vou ouvir, eu ouço. Eu sento ali, espiritualmente, emocionalmente, eu me sento aos pés daquela pessoa e deixo ela falar. Porque de alguma coisa que ela vai falar, ainda que alguma coisa eu saiba, ela vai acrescentar na minha vida. E toda construção ou percepção a respeito de Deus ou da fé não vem do além. Tipo, acordei, agora estou sabendo que Jesus é isso, que Jesus é... Não. Todo conhecimento, toda percepção a respeito de Deus é uma construção coletiva. É uns aos outros. Então não seja sábio em si mesmo. Versículo 17. A ninguém torneis por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, no que estiver em você, ou no que depender de você, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, irmãos, uma coisa que eu me preocupo é o quanto se fala de amor e o quanto nós vivemos o amor. Porque o amor está na boca de todo mundo, parece agora, né? Principalmente do movimento evangélico cristão, dos que falam de Jesus. É amor para cá, é muito amor, fala muito, nossa, é uma maravilha. É uma falação de amor que é uma maravilha. Mas não vamos ver mesmo. Está faltando uma coisa. Está faltando alguma coisa. Porque às vezes parece que o amor com que nós exercemos é um amor justiceiro. É um amor que a gente paga. E às vezes paga na mesma moeda. E quando a gente vem para a Bíblia, parece uma tolice, parece uma utopia. Esse amor que é apresentado por Jesus parece que é um negócio que não dá para se viver, porque está fora de todo o conceito, de tudo que se vê com nossos olhos na sociedade. Porque onde já se viu, se o meu inimigo tiver fome, se aquele que me maltratou, se aquele que me humilhou, se aquele que me machucou, se aquele que me feriu tiver fome, como eu vou dar para ele de comer? E se ele tiver sede, como eu vou dar para ele de beber? Se ele tiver frio, como eu vou dar uma vestimenta para ele? Se ele estiver doente, como eu vou visitar ele? Se o meu inimigo me feriu, me maltratou, me humilhou, me machucou, me colocou no chão como um monte de merda,
eu fico pensando às vezes. E fica aqui, irmãos, essa parte, ou essa mensagem como um desabafo. Porque é muito amor falado, mas o amor que a gente pratica às vezes é o amor justiceiro, né? Não, se ele fez, Deus lhe pague. Nossa, a esperança é essa, né? Deus lhe pague. Tudo que você fez para mim, Deus te faça em dobro. Né? Ninguém torne-se por mal. Se for possível, o que tiver ao seu alcance, segue a paz com todos. Não se vingue. Dá lugar à ira. Ou seja, a ira está aqui, ó. Dá lugar para ela, deixa ela aqui, ó. Fica aí, tá? Tô indo. Dá lugar para ela. A ira quer sentar aí no teu lugar, aí, ó. Não fica resistindo. Não, esse lugar é meu. Não, levanta, fica aí. Vai, toma, eu vou cuidar da minha vida aqui que eu tenho mais o que fazer. Não se vive, não. Se tiver fome, dá o de comer. Se tiver sede, dá de beber. Não te deixes vencer pelo mal. Me ajude a construir essa frase, que eu não me lembro muito bem desse ditado. Mais ou menos assim: se eu não posso com ele, me junto a ele, né? Mais ou menos assim que fala, né? Então, se eu não posso com o mal, então eu me junto com ele. Então não se deixe vencer pelo mal, não. Mas se vence o mal com o bem. Irmãos, olha o que é prestar um culto racional a Deus. A percepção que eu tenho de Deus diz quem ou que realmente eu adoro na minha vida. Então a pergunta é: quem nós adoramos?